E eu hoje, olhando para trás, acredito que é impossível eu não ser empresário. Uma das coisas que na minha cabeça estava claro era o que eu não queria. Eu não concordo com esta teoria desse clichê de que as empresas são as pessoas, de todo. A expressão é minha e é aquilo que eu efetivamente acredito, que as empresas são as pessoas certas, no lugar certo, com o propósito certo. Há uma pergunta que perguntámos às nossas pessoas que é: consegues te ver na Altronix daqui a 10 anos? Certo. Não é 2, não é 5, é 10. Foi mesmo esticar a corda. Certo. E engraçado que os resultados dá 98% que sim. Passar isto para turnos, como é que se motiva uma pessoa que está a trabalhar às 3 da manhã? Certo. É que os filhos estão a dormir, a mulher está em casa. Como é que se motiva esta pessoa? É muito giro eu ouvir a malta a dizer: epá, ok, nós temos que potenciar o erro nas empresas, porque é desta forma que crescemos todos. Eu concordo inteiramente. Mas eu CEO da empresa, a passar numa linha de produção e perceber alguém que me está a estragar um cilindro que me custa 4.000 euros, a liderança está, pela grande culpa das redes sociais, está banalizado. E ao banalizar a liderança, esquecemos de um pormenor, por maior, nuclear. É que liderar é muito difícil. É que nós temos empresários com um grau de literacia a vários níveis, gestão, marketing, recursos humanos, obviamente, muito baixa. Se nós não nos adaptamos rapidamente, vamos acabar por morrer, claro. É totalmente verdade isso, só que esse adaptar, é preciso que se entenda que nós, para evoluir, temos que sair da nossa zona de conforto. Isso. Na nossa zona de conforto, a última coisa que nós fazemos é evoluir. Sim. Que eu sei que pode chocar, mas eu também gosto de fazer essas coisas. Perfeito, aqui queremos é adicionar aqui valor. Que eu não me acredito na felicidade nas empresas. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes e temos connosco hoje mais um convidado de excelência. Temos connosco hoje alguém que começou o seu percurso de forma peculiar, com uma jovem idade, e que ao longo do tempo tem vindo a evoluir aquela que é hoje uma empresa de referência a nível nacional, que é a Altronix. Portanto, temos connosco hoje aqui o Rui Fonseca. Obrigado, Rui, por teres aceito aqui o nosso convite. E queria começar precisamente por aí, ou seja, como é que tudo começou. Portanto, eu já tive a oportunidade de assistir a vários conteúdos onde tu participaste e é peculiar saber que começaste com 8 anos de idade já a ter aqui esta visão empreendedora e, portanto, queria saber um bocadinho melhor como é que tudo começou e falares aqui um bocadinho dessa tua primeira experiência. Ok. Olá, e obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui. Ora bem, é interessante perceber que falámos em veia empreendedora, quando na realidade, com 8 anos de idade, o que eu queria era ganhar massa. Certo. E, portanto, eu acho que havia pouco de empreendedorismo, era mesmo a necessidade, como se diz, a barriga manda a perna. E, portanto, na realidade, eu venho de uma família com poucas posses e, portanto, eu se queria dinheiro tinha que andar da perna. E, portanto, esse percurso tão inicial na minha infância acaba por ser por uma necessidade de querer ganhar dinheiro. Eu recordo-me que nessa altura já tinha aí a componente também de pirata informático, porque gravava umas cassetes do Spectrum para vender a amigos que não tinham essa capacidade de fazer gravação, e ganhava ali também umas massas. E portanto passa um pouco por aí, da necessidade de... Eu se calhar posso lhe colocar aí alguma ambição. Todos nós sabemos que o dinheiro é importante para as nossas vidas. Na altura era, hoje não é, e é para todos nós. E portanto acaba por ser esse mote que eu tinha de ganhar um pouco mais de dinheiro para as minhas coisas de criança. E portanto é de facto aí que inicia o meu percurso profissional, no sentido de que
vou trabalhar para uma empresa que curiosamente ganhava-se um dinheirito a colar etiquetas em carros de brincar. Essa empresa fazia carros de brincar. Isso a partir dos 13 anos que foi... Não. Essa ainda aos 8. Isso ainda aos 9 anos. Okay. E portanto vou para lá trabalhar numa questão de part-time, que até é curioso, que eu já nem me recordava disso, mas há uns meses atrás falava com uma pessoa lá da minha terra e ela dizia isso e eu disse, realmente é verdade. Porque eu comecei por ir para lá, aquilo trabalhava numa garagem, eu comecei por ir para lá colar os autocolantes nos carrinhos de brincar, só que imediatamente a seguir percebi, e daí sim essa componente da ambição, que num espaço de uma semana que se podia trazer carrinhos para casa e continuar o trabalho em casa. E então eu rapidamente disse, ok, olha, eu faço isto aqui, mas quantos é que eu posso levar para casa para continuar a fazer? E portanto, uma história engraçada. Muito bem. E excelente história, já agora pegando aqui numa coisa, portanto, a questão da necessidade. É verdade que vamos falar de liderança, mas o empreendedorismo tem aqui uma ligação forte. Os países mais empreendedores do mundo, segundo o Global Entrepreneurship Monitor, são essencialmente países, por exemplo, do continente africano, onde a necessidade acaba por ter que aguçar o engenho e, consequentemente, as pessoas fazem-se à vida para conseguir criar o seu negócio, porque não há oportunidades para elas conseguirem ter trabalho por conta de outrem, portanto fica aqui esse registro. Portanto, eu já estava aqui a confundir uma coisa que tinha a ver com os teus 13 anos de idade, que foi quando tu abandonaste a escola e começaste a dedicar-te à vertente profissional. Portanto, eu também já tinha ouvido, e tu estás a validar, portanto, que a tua família era de poucas posses e, consequentemente, tiveste que ajudar em casa e começaste logo a trabalhar, inevitável. O que é que tu achas que essas experiências, quando eras assim tão jovem, acabaram por ter, em termos de impacto, naquilo que é hoje o teu perfil profissional? Portanto, ajudaram-te, tu desenvolveste nessa altura já competências de liderança que hoje te acompanham. Portanto, perceber aqui um bocadinho melhor o que é que essas experiências te fizeram para chegar aos dias de hoje. Claramente que sim, Sérgio, porque a velha máxima de que se nós quisermos ser especialistas em algo, temos que treinar muito. E, portanto, eu acabo por iniciar o meu treino aos 13 anos, ou seja, muito cedo. Na realidade, eu diria que, fazendo aqui uma correlação com todos os meus amigos de infância, todos esses que se calhar começaram o seu percurso profissional aos 18 ou aos 20 anos ou aos 22, para quem eventualmente na altura foi para a faculdade, tinham menos 10 anos de treino quase do que eu, não é? E portanto, anos de treino ajuda-te no teu percurso, claramente. E sem qualquer dúvida, todas essas experiências, que até são experiências com uma dinâmica empresarial de trabalho muito distantes daquilo que é hoje, não é? Eu recordo-me, por exemplo, uma das experiências que tive, que foi a primeira experiência, que foi numa oficina de automóveis em Santo Tirso. Aquilo, por exemplo, tinha um ambiente horrível do ponto de vista de empresa, com muitíssima violência verbal, com alguma violência física misturado, e claramente se aquilo me deu uma grande lição. Claro que sim. Eu quando me tornei empresário, uma das coisas que na minha cabeça estava claro era o que eu não queria. E o que eu não queria era ter uma empresa, ou ser um empresário, ou ser conhecido como um empresário que tinha práticas idênticas àquela. E, portanto, é logo aos meus 13 anos uma grande experiência. Aliás, eu só trabalhei nessa empresa uns 6 ou 7 meses, porque eu percebi que aquilo era horrível, que não tinha qualquer futuro, que não era aquela visão que mesmo com 13 anos que eu percepcionava daquilo que era o trabalho. E, portanto, é uma grandíssima experiência, sem dúvida. Logo a seguir, aos 14 anos, fui trabalhar para uma empresa muito grande, uma multinacional, na Maia, que era a Finex Confecções. Fui operar uma máquina de bordados e já entro noutro registro de empresa, ou seja, uma empresa já multinacional, finlandesa, se não estou em erro, em que já tinha outro tipo de práticas completamente diferente, lidava com as pessoas de uma forma diferente, já falávamos numa estrutura com, eu diria, umas 2.000 pessoas. Portanto, a dinâmica de trabalho e de gestão e de liderança era completamente diferente. E claramente aprendo aí também muita coisa
até no contexto de liderança. E, portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, sim, é um percurso que fazemos e que nos vai dar experiências muito ricas de duas coisas importantes. Uma nunca é menos importante que a outra, que é o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Correto. E, portanto, é esse a lógica. E esse segundo do que não devemos fazer, se conseguirmos ver com os outros, ainda melhor. Portanto, quando conseguimos aprender com os outros, poupamos ali, pegando na tua expressão de há pouco, muita massa, porque é melhor aprender com os erros dos outros do que os nossos, que custa muito mais. Ora, já falamos aqui de uma temática que vamos abordar mais à frente, que tem a ver com a cultura organizacional. Portanto, tu viste uma má cultura e uma boa cultura. Mas antes de irmos à cultura da Alteronics, o que é que te fez fundar a Alteronics? Ou seja, como é que surgiu a ideia? De onde é que surgiu, no fundo, a visão de criar o que é hoje uma empresa de referência a nível nacional? A ideia passa por um percurso também de vida. Eu hoje, olhando para trás, acredito que é impossível eu não ser empresário. Iria ter que acontecer. Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, mas ia ter que acontecer. E, portanto, essa ideia também, de certa forma, está enraizada desde muito cedo, até porque isso sempre despertou alguma curiosidade em mim, no facto de ter empresa, de ser empresário, de gerir pessoas, e lidar com pessoas, e gerir negócios. Eu sempre tive também uma veia um pouco comercial. E, portanto, desde cedo fez sentido. Menos ou mais enraizado é algo que está na minha cabeça, mas por outro lado, pelo meu percurso de vida, porque eu também fui pai muito cedo, casei muito cedo, e portanto as coisas vão sendo ali um turbilhão de situações que nem sempre são as que nós idealizamos ou que está no nosso plano estratégico que temos na cabeça, às vezes sai furado. Mas de facto estava lá enraizado que fazia sentido ter uma empresa. E então, depois de um percurso, como eu referi, estes dois percursos que eu tive, depois fui serralheiro, fui mecânico de máquinas de costura, fui técnico de informática, porque eu sempre tive essa veia muito ligada à tecnologia, depois fui comercial de informática e, por fim, vou para uma empresa para diretor de compras. Mas essa empresa, as coisas não correram muito bem. Diferenças de visões e portanto estive lá também muito pouco tempo, não me enquadrei com a empresa, algo perfeitamente normal. E de um momento para o outro saio dessa empresa e aí eu tinha duas opções, dois caminhos: ou voltar ao mercado de trabalho ou criar de facto a Alteronics. E portanto é aí que nasce a ideia de criar a Alteronics, com tantos outros empresários, com muito medo, com muito receio, sabendo que as responsabilidades seriam grandes, tendo a noção de que podia correr mal, mas a velha máxima, o velho clichê, que o risco não é a ausência de medo, mas é ter medo e continuar, igualmente como tantos outros. Assim nasce a Alteronics, com um computador, uma secretária, um fax e com muito pouco dinheiro. Tinhas 28 anos? Eu penso que 27, penso que não tinha 28 ainda. E de certa forma, igualmente, igual a tantos empresários. Vou à luta e no contexto de uma grande parte das empresas nascem, acima de tudo, da parte comercial, porque uma nano-empresa quase como era, quer dizer, não tinha contabilidade, não tinha financeiro, não tinha marketing, não tinha nada. O que é que tem? Tem produto, vender, não é? Sim. Para gerar receita. E é assim que começa, eu ir para a rua e fazer porta a porta, com muita vontade, com muita garra, porque acima de tudo também tinha contas para pagar, a partir do momento em que criei a empresa. E vou traçando o meu caminho. Muito bem. O facto de teres começado tão jovem a empresa, só para dar também aqui uma contextualização, portanto eu sempre fui passando por outras empresas, até com 26 anos criar a minha própria, mas estou longe de ter uma Alteronics, até porque a nossa área de negócio é muito diferente, é mais na área da consultoria.
O que eu fui sentindo com a parca idade que eu tinha, tanto os 26 anos, foi que a maior parte das pessoas em reuniões olhava para mim como alguém que era colaborador de alguém. Ou seja, muitas vezes eu lembro de 2 reuniões a que fui e que me perguntaram especificamente se o meu chefe não vinha à reunião. Por isso que eu tentava deixar crescer a barba e tal. Tu sentias isso também no início? Viam-te como um jovem líder de uma organização? Faltava ali, se calhar, um bocado de respeito e credibilidade para as pessoas que poderiam vir a ser teu cliente, ou não notaste essa dificuldade? Eu teria muitas histórias aqui para contar. Imagino. Nesse sentido, mas acredito que eventualmente pudesse enfrentar essas dificuldades. Agora, eram dificuldades que já na altura, para mim, eram muito evidentes. Ou seja, eu percebi que tinha uma série de pontos fortes e que tinha pontos fracos. Os pontos fracos era claramente ser jovem. Percebendo isso, o que é que eu fiz? Fiz umas coisas mais corretas, umas coisas menos corretas. Eu dou exemplos. Uma das coisas que para mim era muito importante era as pessoas pensarem desta forma. Este fulano é um puto que aqui está, mas caraças, este gajo percebe disto para caraças, não é? E portanto, essa é uma premissa para mim muito importante. Eu tinha que dar uma confiança, eu não tinha confiança do ponto de vista de idade ou de ter a capacidade de passar uma confiança de negócio, compensava, mas tinha na atitude. Sim, a atitude e a parte técnica. Ou seja, eu tinha que sair de uma reunião e eles tinham que perceber que eu era a pessoa ideal para fazer aquilo que eles pretendiam, para resolver os problemas que eles tinham. E isso eu sempre tive uma capacidade grande de fazer. E depois, coisas menos corretas. Eu recordo-me perfeitamente que em empresas maiores que eu ia, eu tendo, na altura, o 8º ano de escolaridade, apresentava-me como engenheiro. Inflacionavas Temos pena, é a vida, eu tinha que fazer a vida, e eu na altura achava que eventualmente o facto de me apresentar com alguém que vinha de um percurso de engenharia tinha mais crédito. E assim o fiz e correu muito bem. E depois também andava sempre de fato e gravata, porque dá aquela postura mais profissional. Portanto, usava algumas técnicas para colmatar essa questão. Excelentes partilhas. Vamos então entrar agora mais numa temática, que é a temática principal aqui do podcast e que eu gostava mesmo muito de saber aquilo que é a tua visão sobre isso. Portanto, nós temos um curso que se chama Programa de Formação de Liderança e no mesmo temos um termo que cunhamos que se chama Tríade de Sucesso Organizacional. Nós acreditamos, com base naquilo que é a nossa experiência e, no fundo, a vertente académica, que o sucesso organizacional depende de 3 pilares fundamentais, que são a estratégia, a cultura organizacional e a liderança. Todos eles estão interligados. Do ponto de vista de cultura organizacional, vou pegar neste, a Altronix tem vários prémios, geralmente é uma das empresas mais felizes para trabalhar. O que eu queria saber é como é que criaste, porque és tu o obreiro desta criação, esta cultura e em que é que esta cultura da Altronix assenta? Quais é que são os pilares, quais é que são os valores, para perceber minimamente daquilo que acaba por ser aqui a vossa cultura organizacional? Bom, eu acho que acima de tudo tem a ver com muito a minha visão, que uma vez mais é preciso fazer aqui um disclaimer no sentido de isto começou há vários anos e portanto para mim há 15 anos atrás ou há 12 anos atrás cultura organizacional era um chavão que não dizia absolutamente nada e portanto eu não me pautei por essa vertente académica, na altura nem sequer era licenciado, pautei-me por uma questão que acreditava na altura e que ainda acredito hoje, que não é, eu acho que às vezes fazemos aqui um bicho de 7 cabeças, mas que são coisas tão notórias, que é alguém mais satisfeito, alguém mais feliz, faz um trabalho melhor. Certo. E foi por aí que eu iniciei esse processo em que eu percebi isso e quis encaminhar a Altronix para uma cultura nesse sentido, que ainda hoje prevalece. E portanto a premissa foi muito por aí, foi eu entender que fazia sentido porque as pessoas davam mais à empresa, produziam mais e melhor, eram mais criativas, eram mais inovadoras,
quando estavam bem, quando se realizavam, quando se sentiam realizadas. E, portanto, iniciou-se um processo, um caminho por aí. Eu acho que também tive uma visão muito interessante há 12 anos atrás, que foi, e que eu diria que se calhar não havia assim tanto, pelo menos cá em Portugal, que foi eu já perceber isso, na minha cabeça estava muito enraizado, que o software, na altura, basicamente usava software para logística, para faturação, para contabilidade, e eu na altura entendi que o software podia dar uma grande ajuda na parte dos recursos humanos, automatizando processos, facilitando a vida. Uma premissa que eu sempre tive foi criar software que ajudasse as pessoas a não errar. Ainda hoje temos essa visão dentro da empresa. Perfeito. E isso é muito interessante porque pessoas que erram menos conseguem estar mais felizes e, portanto, se o software puder ajudar isso, imaginemos que eu estou numa determinada operação no software e se ele nunca, em circunstância alguma, me permite ir para a esquerda e só me permite para a direita, portanto, eu nunca vou errar indo para a esquerda, não é? Portanto, são coisas de forma simplista como estas. E então, também com a ajuda de software, há muitos anos eu entendi que era muito importante focar nos recursos humanos. Por outro lado, entendi também, dentro da minha cabeça, que, e na altura não se chamaria assim, era pensamentos soltos que eu tinha na minha cabeça, era que as pessoas são de facto o maior ativo dentro das empresas. Eu não concordo com esta teoria desse clichê de que as empresas são as pessoas, de todo. A expressão é minha e é aquilo que eu efetivamente acredito, que as empresas são as pessoas certas, no lugar certo, com o propósito certo. Isso sim faz empresas de sucesso. Porque dizendo que as empresas são as pessoas, só quem não tem a experiência, por exemplo, que eu felizmente já vivi, de perceber pessoas a destruir equipas completas, empresários a destruir equipas completas, a destruir empresas, e portanto as empresas não são essas pessoas. E portanto as pessoas têm que ser as pessoas certas, no lugar certo, com um propósito certo, e aí sim é que conseguimos ter resultados muito interessantes. E Sérgio, foi isso que eu pus em prática estes anos todos, e o resultado foi muito bom, porque também é muito interessante isso, porque isso é um add-on que nós vamos tendo todos os anos, que é muito interessante, que é, tu vais pondo em prática, e vais medindo, e vais percebendo, isto faz sentido, não é? E tu continuas, é o teu mote, é a tua motivação para continuares a fazer esse trabalho, e eu tenho feito esse trabalho com uma equipa de pessoas que estão comigo fantástica, e os resultados são muito interessantes, claramente do ponto de vista de faturação e do ponto de vista daquilo que é a criação de valor para a Altronix, e depois claramente por aquilo que é intrínseco a isto tudo, que é nós sermos reconhecidos pelo mercado, todos os anos recebemos prémios de melhores empresas para trabalhar, empresas mais felizes, etc, etc. E isso também é muito gratificante para mim pessoalmente, que me deixa cheio de orgulho, mas também muitíssimo para a equipa, que também vê o seu trabalho reconhecido pelo mercado. Isso, já falaste aqui de algumas coisas que eu tinha, inclusive esta frase que eu tinha ouvido, foi a primeira vez que eu ouvi desta forma, inclusive já tinha falado até no episódio anterior com o Ricardo Costa, que há uma frase do Simon Sinek que diz que os clientes são 100% pessoas, os colaboradores são 100% pessoas, portanto se não percebes pessoas, não percebes negócios. Mas já tinha ouvido esta tua frase fabulosa que é, portanto as empresas são as pessoas certas, no local certo, com o propósito certo. Antes de te perguntar especificamente como é que encontras estas pessoas, queria-te perguntar o que é que a Altronix faz para os seus colaboradores para lhes dar esta felicidade. E pegando já agora no que o Ricardo Costa falou no último episódio, portanto, ele criou o Departamento da Felicidade, por exemplo, na empresa, e que ficou conhecido a nível nacional por ser um dos pioneiros a fazê-lo. O que é que vocês dão aos vossos colaboradores para manter a sua motivação, para manter esta felicidade? O que é que podes partilhar aqui com quem nos ouve? Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança
e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Também fazer aqui uma questão, trazer uma questão que eu sei que pode chocar, mas eu também gosto de fazer essas coisas. Perfeito, aqui queremos é adicionar aqui valor. E eu não me acredito na felicidade nas empresas. Ok. Porquê? Por uma razão muito simples. Uma vez mais, por uma premissa que eu pauto a minha vida a 100% nesse sentido, que é, eu não consigo medir felicidade. E, portanto, se eu não consigo medir algo na Altronix, é algo que me vai deixar muito incomodado. E a realidade é que não se consegue medir felicidade. E depois a outra velha máxima que, o que é felicidade? Para cada um, claro. Podemos correr aqui todos os artigos científicos que possam existir aos milhares e não há um de certeza que diga, olha, felicidade é exatamente isto. Porquê? Porque todos nós sabemos que felicidade depende de pessoa para pessoa. Então eu não consigo trabalhar isso, por muito queira, por muito que possa criar o departamento da felicidade como o Ricardo, pessoa que eu admiro imenso, aliás, sou amigo pessoal dele, e tantas outras práticas que ele tem, que nós temos também, mas na realidade eu não consigo controlar a felicidade das pessoas. Então a minha visão o que é que eu tenho que fazer? É criar uma cultura organizacional de excelência. Para quê? Para que sim as pessoas, cada uma por si, tenha a capacidade de criar a sua própria felicidade. Perfeito. Com as ferramentas que a empresa coloca à sua disposição. Isso sim eu acredito. E é isso que nós tentamos fazer na Altronix. Respondendo à questão, a liderança está aqui para se criar esta cultura. A liderança é muito importante, tem um fator decisivo no meio disto tudo. A proximidade, acho que a proximidade às pessoas é algo também que é nuclear para que isto corra bem. E depois, claro, que nós temos que trabalhar aquilo que são os incentivos às pessoas e que vão de coisas micro, ações micro, até ações macro que se têm enquanto plano estratégico que definimos todos os anos para a vertente da cultura e das pessoas. Dando alguns exemplos, tratar bem as pessoas, estar muito próximo delas, como referi, permitir que as pessoas errem sem medo. Isso é um trabalho muito difícil. Questões que nós temos estatisticamente, ainda agora vamos ter um sunset, que é o nosso dia de verão. Nós estatisticamente há um dia de 2 em 2 meses, que é um dia muito fraquinho de trabalho, porque é muito dedicado às pessoas.
temos o dia de Carnaval, dia de verão, dia do colaborador, que é muito interessante porque é o dia, comemoramos o dia em que há 19 anos atrás entrou o nosso primeiro colaborador para a empresa. Temos o nosso jantar de Natal tão comum nas empresas, e temos mais que me está a falhar agora. Com tanta coisa positiva é difícil, Mas claro. sim, estatisticamente nós de 2 em 2 meses há um dia que quase que paramos para trabalhar as nossas pessoas e para fazer algo em prol das nossas pessoas. Feedback é muito importante. Sem dúvida. Dar feedback às pessoas, não menos importante, e é uma coisa que nós fazemos muitíssimo, e que às vezes é tão desvalorizado, que é perguntar. Simplesmente perguntar. Sem dados adquiridos, sem pressupostos. É perguntar às pessoas, naturalmente, coisas básicas ou coisas mais complexas. É engraçado que nós estamos a fazer, eu até irei fazer um post sobre isso, porque deixou-me sem palavras. Nós ainda recentemente foi a semana passada, iniciámos um inquérito interno. Nós fazemos inquéritos a toda a hora para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, para os nossos colaboradores, porque vai de encontro a isto. Ou seja, o inquérito não é mais do que perguntar algo, não é? Com E ter perguntas abertas ou fechadas, mas é perguntar. E é muito interessante, porque fui eu que ajudei a fazer o inquérito. Há ali uma pergunta que eu estico muito a corda. E disse, pá, que se lixe, vamos esticar a corda. E os resultados foram impressionantes. Qual é já agora? Que é, há uma pergunta que perguntámos às nossas pessoas, que é, consegues te ver na Altronics daqui a 10 anos? Certo. Não é 2, não é 5, é 10. Foi mesmo esticar a corda. Certo. E engraçado que os resultados dá 98% Sim. que sim. Isto é brilhante, deixou-me com um orgulho gigante mesmo. E isto para dizer o quê? Perguntar é muito importante, constantemente, porque isso também faz parte da liderança e faz parte da cultura. E eu diria assim de forma muito em concreto, porque há aqui muita coisa que me está a falhar, eu diria que é todo um processo que torna que uma cultura organizacional seja de excelência. Duas coisas que eu considero muito importantes. Há que ter um plano para isto. Pode ser, não tem que ser um Excel, eu digo isto tantas vezes, não tem que ser um Excel XPTO, pode ser num guardanapo do restaurante, Certo. mas temos de ter um plano. Nós temos de saber que queremos ir do ponto A ao ponto B, como é que vamos fazer isso, que budget é que temos para isso. Não há cultura organizacional sem budget, é preciso pôr dinheirinho em cima da mesa, que não é gasto, é investimento. Sim. E outra questão muito importante, que há cada vez mais, pelo menos eu noto, cada vez mais nesta questão de tanto de falar nisto, de culturas organizacional e do amor no trabalho e de cuidar das nossas pessoas, há uma coisa que eu noto e que eu acho que é um tiro nos pés gigante. É que isto não se cria nem rápido, nem com dinheiro. Certo. Porque não vai funcionar. Eu, se tiver muito dinheiro, se quiser, eu tenho uma empresa e tenho aqui 2 milhões de euros para gastar numa cultura organizacional de excelência e quiser fazê-lo em 6 meses, garantidamente é dinheiro que eu vou deitar fora. Porque até pode funcionar durante 6 meses, durante um ano, mas passado um ano e meio vai cair a ficha e as pessoas vão voltar àquilo que eram depois de acabar o dinheiro e, portanto, não é dessa forma que se cria uma cultura organizacional de excelência. Demora tempo e é preciso um plano com dinheiro lá metido. Ponto. E, no fundo, fazer as coisas certas, apesar de, obviamente, existir erros neste processo, porque é natural, portanto, todos nós vamos acabar por errar, mas é um processo demorado, contínuo e que vai. Tentativa e erro, muitas vezes. Isso mesmo, sempre a conseguir Eu aqui. recordo-me de uma ideia brilhante que eu tive a caminho da Altronics. Pá, isto é brilhante. No início do WhatsApp, Sim. eu disse, pá, isto é brilhante. Pá. Então, por que não criar um grupo do WhatsApp com as nossas pessoas todas lá dentro? Pá, eu consigo fazer comunicações rapidamente, muito mais eficaz. E chega a Altronics, falei com as minhas pessoas e vamos implementar isto para uma ideia brilhante. Uma forma de comunicar rápido, não é? Até porque o WhatsApp começava a estar muito na moda. Então vamos implementar. Rapidamente, em meio-dia, percebi que aquilo foi um erro gigante, porque houve uma série de pessoas. Basicamente, o que nós fizemos? Nós buscámos as nossas pessoas todas e nos seus telemóveis pessoais, e tumba para dentro de um grupo. Okay. E houve não sei quantas pessoas, uma quantidade grande, que ficou logo chateadíssima, porque nós, na prática, expusemos os seus telefones pessoais. Certo. E, portanto, rapidamente, a ideia brilhante passou uma ideia
de porcaria e que nós tivemos que abortar imediatamente. Portanto, faz parte do processo de tentativa e erro nesta conquista desta cultura. E no fundo, voltando ao que disseste no início, portanto, quanto mais errarmos, mais vamos aprender e, consequentemente, é isso que temos que almejar. Já agora, Só para errar. E é bom. Há uma sujeita que se chama Sara Blakely. Ela fundou uma marca nos Estados Unidos que é a Spandex, creio eu. E o pai dela tem uma história curiosa. Portanto, o pai dela, sempre que ela chegava à casa da escola, ela e o irmão, perguntava-lhe constantemente o que é que eles tinham errado naquele dia. E quando eles diziam que não tinham errado em nada, ele ficava muito desapontado, porque ele achava que o crescimento surgia só do erro. Eu decidi partilhar porque achei relevante. Mas dói isso. Deixa-me acrescentar que, até do ponto de vista de liderança, são coisas que dói. Porque uma das coisas curiosas é que eu vejo, e aqui puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, eu vejo culturas organizacionais de excelência por esse Portugal fora. O que é que eu não vejo? Ou vejo muito pouco. E aqui é que faz uma diferença gigante. E aí a Altronix é excepcional e eu tenho um orgulho enorme na empresa e nas pessoas que trabalham comigo, porque não é comum ver-se isso em indústria. Certo. Nós temos as blips desta vida e tantas outras empresas. Por exemplo, nós percebemos culturas organizacionais muito fortes, muito vincadas positivamente. Por exemplo, nas fintechs, nas grandes software houses, a PHC é uma grande referência nesse sentido. Agora, passar isto para a indústria é uma coisa completamente diferente. Passar isto para a indústria, passar isto para turnos. Como é que se motiva uma pessoa que está a trabalhar às 3 da manhã? Certo. É que os filhos estão a dormir, a mulher está em casa. Como é que se motiva esta pessoa? Muda aqui, o paradigma muda radicalmente neste sentido. Não é à toa que, por exemplo, nós estamos há 12 anos, não sei se consecutivos, mas praticamente consecutivos, por exemplo, nas melhores empresas para trabalhar. E se nós formos analisar o ranking destas empresas, as 50 empresas melhores para trabalhar em Portugal, é muito difícil ver uma indústria. Software houses, fintechs, empresas tecnológicas, etc. Porquê? Porque o processo é muito mais fácil. E, portanto, é fundamental que se perceba que também na indústria temos que dar este passo. Também na indústria conseguimos ter ganhos muito bons se passarmos por uma cultura muito boa organizacional, mas é um desafio também muito, muito difícil. E nós, felizmente, na Altronix, com muito orgulho meu, conseguimos fazer isso, mas requer ainda mais esforço, mais dedicação, um plano muito mais delineado, porque vai correr mal. Isto para dizer o quê? É que isto é muito giro, estamos aqui num podcast a falar, mas do dia-a-dia no terreno custa. É muito giro eu ouvir a malta a dizer, ok, nós temos que potenciar o erro nas empresas, porque é desta forma que crescemos todos. Eu concordo inteiramente. Mas eu CEO da empresa, a passar numa linha de produção e perceber alguém que me está a estragar um cilindro que me custa 4.000 euros e eu perceber que, teoricamente, eu tenho que o deixar estragar o cilindro de 4.000 euros, porque é desta forma que ele não vai estragar mais nenhum daí para a frente. Correto. Custa. Não é fácil, é muito difícil. E já agora pegando então aqui no que tu disseste, portanto, eu tinha aqui outras perguntas, mas a conversa está a ser tão excelente que eu até já pus aqui este de lado. Que é, vamos imaginar o seguinte, porque é que tu achas que na liderança da maior parte das organizações não existe esta cultura? E vou, se calhar, tentar trazer aqui alguns pontos. Tem a ver com a mentalidade nacional do líder, tem a ver com a falta de formação, tem a ver com o quê? Porque o que eu vou assistindo é, em conversas e empresas onde nós vamos participando, que os modelos de liderança não são aqueles que, teoricamente, seriam os perfeitos. Que é, o líder não faz o que, por exemplo, tu fazes. Porquê é que ele não faz o que tu fazes? A informação está à disposição de toda a gente, não é? Pode faltar a experiência, mas a informação está à disposição de toda a gente. Porquê é que achas que não existem mais empresas com este tipo de cultura? Olha, por essencialmente duas razões. Uma é que a liderança está, por grande culpa das redes sociais, está banalizada. Sim. E ao banalizar a liderança, esquecemos de um pormenor, por maior, nuclear. É que liderar é muito difícil. Certo. É um trabalho gigante.
E qual é a boa notícia que também está aqui inerente? É que é um trabalho difícil, gigante e que nunca acaba. Certo. Só que as pessoas esquecem-se deste pormenor. É que é muito, muito difícil, de facto, liderança. E se era difícil há 10 anos, hoje ainda é mais difícil e daqui a 10 anos ainda será mais difícil. Temos todos estes fenómenos do quiet quitting e coisas do género e do propósito que a malta não tem. Portanto, é cada vez mais difícil. E, portanto, estes 3 fatores que eu acabei de referenciar, sendo eles já difíceis, estão cada ano a ser mais difíceis. E esse, para mim, é o grande problema. Porquê? Porque nós também, seres humanos, o nosso cérebro está programado para fugir das coisas difíceis. Não é? Está muito mais programado para ir para as coisas mais fáceis. E, portanto, fazer liderança da excelência é muito difícil, requer muito trabalho e, normalmente, nós temos tendência a fugir disso. E, portanto, esse, para mim, é um dos pilares pelo qual a liderança, eventualmente, não tem tanto sucesso. O segundo pilar, e não tenho dúvidas, e a estatística não é minha, é pública, é que nós temos empresários com um grau de literacia a vários níveis, gestão, marketing, recursos humanos, obviamente, muito baixa. Eu, como falámos já aqui, eu saí da escola com 13 anos. Era algo que ingressaste mais à frente. Exatamente. Era algo muito comum na minha família. Os meus irmãos aconteceu exatamente a mesma coisa. Mas, em determinada altura, depois de eu criar a Altronix, para mim estava muito vincado na minha cabeça que eu tinha que tirar uma licenciatura. E, portanto, aos meus 37 anos, penso eu, já a Altronix faturava mais de 3 milhões de euros, eu decidi tirar uma licenciatura, depois tirei uma pós-graduação, depois para a Faculdade de Economia tirar mestrado e mais umas quantas formações. Porquê? Por esta razão que estamos a falar. Porque eu percebi que nós empresários, temos que trabalhar com uma caixa de ferramentas, que é o que nos permite evoluir e crescer e criar valor. E essa caixa de ferramentas, nós temos que pôr para lá as coisas, não é? E aquilo que eu percebo, e que percepciono, é que nós temos uma quantidade gigante de empresários, muitos até com muito sucesso, sem estas ferramentas, mas eventualmente tinham outras skills que lhe permitiram chegar ao sucesso, mas temos outros tantos milhares que na realidade têm uma caixa de ferramenta com um alicate lá dentro. É isso. E nós hoje em dia não fazemos nada com o alicate, não é? Muito menos em gestão de pessoas, em gestão de empresas, etc. E portanto acho que o outro problema é precisamente isso. Eu sou empresário, até ganho uma massa jeitosa ao final do mês, portanto não preciso me chatear muito, tenho uma boa casa, tenho um bom carro e tal. E, portanto, não preciso me chatear muito. Porque é que eu hei de sair da minha zona de conforto para tirar uma licenciatura? Não tenho essa necessidade. Ao não ter essa necessidade, não conseguem entender que eles estão nos negócios, mas mancos. Eles estão a fazer uma maratona, mancos, literalmente, porque há pessoas que se prepararam e que estão, de facto, a fazer uma maratona muito bem preparados. E enquanto as coisas correrem bem, eles mancos lá vão andando. Vão andando. Só que há uma expressão muito interessante do CEO da Oracle que diz as empresas abrem falência porque continuam ano após ano a fazer o que fazem muito bem. Isso é verdade. Há empresas que fazem muito bem uma coisa e a coisa corre muito bem. O problema é que nos dias de hoje isto muda muito rapidamente. E, portanto, aquilo que era muito bom ontem, hoje pode não ser. E nós, se pesquisarmos o mercado, temos case studies que não faltam. Nesse sentido, de empresas muito boas, mas que rapidamente, de um ano para o outro, em 2 anos, nascem 2 ou 3 concorrentes que atiram esta empresa para... E com a evolução da tecnologia cada vez mais. Portanto, se virmos aquilo que são as tendências... E já nem falo apenas da inteligência artificial, porque está obviamente na ordem do dia, com várias coisas, mas se nós não nos adaptamos rapidamente, vamos acabar por morrer, claramente. É totalmente verdade isso, só que esse adaptar, é preciso que se entenda que nós, para evoluir, temos que sair da nossa zona de conforto. Isso. Na nossa zona de conforto, a última coisa que nós fazemos é evoluir. Sim. E isso é que custa a muita gente, é ter a capacidade de tirar formações, de falar com muitas pessoas, de às vezes, se calhar, ir àquele almoço com 2 empresários, mas se calhar até não apetecia tanto, mas deve ir. Obviamente,
estar junto das universidades para fazer um trabalho com eles, porque isso também é uma aprendizagem gigante. Isto requer tempo, requer trabalho, requer dedicação e foco neste sentido. E eu acho que muitas vezes as pessoas ganham dinheiro, o seu mote, o seu propósito é muitas vezes dinheiro, e esse é um problema também grave. As pessoas, os empresários, muitas vezes, na minha ótica, não conseguem entender que o dinheiro é uma consequência. Se fizeres um bom trabalho, vais ganhar sempre dinheiro, não há hipótese. Se aplica só ao pesteleiro, quer dizer, o pesteleiro, se fizer um bom trabalho, ele nunca vai ter falta de trabalho, como nós sabemos. E aplica-se a qualquer empresa. Só que é uma consequência. E o que eu percebo que muitas vezes, e usando até, indo buscar o Simon Sinek, que também acho sou um grande fã dele, se o propósito, e eu acho isso genuinamente, se o propósito de milhares de empresários é faturar, é dinheiro, mais uma vez está a correr uma maratona manquinho, não é? Porque as coisas não vão correr muito bem durante Falta ali o porquê, como o Simon Sinek. Falta o porquê, falta aquela questão, usando mais uma vez mais, citando o Simon Sinek, que é a questão do finito e infinito. Claro que a maior parte dos empresários, na minha visão, e posso estar enganado, mas na minha visão, trabalham sempre em empresas finitas. É perceber onde é que eu vou estar para o ano. Ainda hoje de manhã vim ouvir um podcast do nosso Ministro da Economia, o António Costa também, curiosamente, e ele dizia precisamente isso, que é... ele dizia, no que diz respeito ao governo, e eu concordo inteiramente, que é o nosso governo, ou os vários governos, não têm uma visão de futuro, têm uma visão muito curta. Correto. E eu diria que aqui é exatamente a mesma coisa nas empresas, que é, quando se tem uma empresa em que aquilo que eu sou focado é perceber quanto é que vou faturar este ano, isso é muito curto, é muito redutor. Eu tenho que estar constantemente a fazer, eu diria que há 10 anos teria que olhar a 5, hoje em dia tenho que, no mínimo, olhar a 2, 3 anos, não é? Para perceber onde é que eu posso estar daqui a 2 ou 3 anos, perceber as fragilidades que vou ter, pontos fortes, pontos fracos, para lá chegar, e isso não acontece em muitos casos. É o foco na faturação e no dinheiro. Isso, na minha ótica, é muito redutor. Estou a adorar a nossa conversa. Por uma questão de tempo, vou encurtar algumas das questões que tinha para fazer, porque tinha várias. Mas pegando neste tema que estás aqui a falar, e como eu tenho aqui só uma nota disso, tu escreveste há relativamente pouco tempo aqui um artigo que vem, no fundo, validar o que estás aqui a falar. Que é o título do artigo é o Não se nasce líder. Foi para Start and Go, escreveste. E depois tens uma frase lá muito interessante, que é: gerir pessoas trata-se, na grande maioria das vezes, de trabalho de detalhes. Mas eu queria me focar do não se nasce líder. Porquê? Porque ainda existe uma ideia enraizada na sociedade, que eu queria saber a tua opinião, claro, de que ou nasces líder ou então não vais conseguir ser o líder que poderias ser. Portanto, muita gente foca-se aqui naquilo que é o debate do nature versus nurture. Portanto, o nature é nasceres com isso, portanto, é o que está no teu ADN, e o nurture é a tua educação, o teu trabalho, a tua formação, etc. Tu achas que os empresários acreditam que, na prática, já nasceram assim, já nasceram bons ou já nasceram líderes e, consequentemente, é por isso que não se educam, não procuram ter mais formação? Ou achas que simplesmente é por isso, estão fora de visão, portanto acham que o que têm que fazer é procurar dinheiro e as pessoas é que têm que trabalhar e eles não têm que a gerir para atingir sucesso? Portanto, comentas aqui um bocadinho esta parte. Então, porque é que eu na minha visão, não se nasce líder? E eu acho que é fácil de perceber. Para mim, liderança, vendo a liderança nos dias de hoje, eu não tenho dificuldade nenhuma em afirmar que liderar é muito técnico também. Não se lidera por achómetro, não se lidera por, a não ser que estejamos a falar de uma equipa de futebol super amadora, de uns putos que andam a jogar na bola. Ok. Nas empresas, na minha ótica, é impossível liderar sem técnicas. Há técnicas que estão estudadas, estão mais que
está mais que sabido que advém dessas técnicas determinados resultados muito positivos e, portanto, é fácil de perceber, acreditando eu que liderar tem uma componente enorme de técnica, ninguém nasce com essa técnica. E, portanto, é nesse sentido que eu digo que ninguém nasce líder. Eu diria que se calhar podemos colocar aqui a coisa no sentido que podemos nascer com algumas skills, algumas soft skills, algumas core skills que nos ajudam nesse processo. Correto. Sim, mas claramente ninguém com 10 anos é líder. Pode ter traços de liderança, que é uma coisa diferente. Ser líder é uma coisa muito difícil, como eu referi, que requer muito conhecimento, muitas competências, requer uma competência que não se garantidamente se nasce com ela, que é a competência de adquirir competências. Muito bem. Constantemente, ao longo dos anos, nunca podemos estar bem com a palha, como eu costumo dizer, e um líder nunca pode estar bem com a palha, porque a realidade é que, eu há um bocado referi que liderar tem a boa notícia de ser um trabalho que nunca acaba. E, portanto, eu não posso liderar hoje da mesma forma que vou liderar daqui a 10 anos. Eu tenho que evoluir. Eu acho imensa piada a uma questão que vejo tanto, alguém que está a liderar uma equipa de 50 pessoas na indústria automóvel, alguém lhe faz uma proposta de trabalho e diz: meu caro, vens para aqui trabalhar, liderar uma equipa, pega lá mais 1.000 ou 2.000 euros acima, vens para aqui liderar uma equipa de 30 ou 40 pessoas na indústria têxtil. O que é que a grande maioria das pessoas faz? Porque acreditam, eu sou um líder, já está provado que eu sou um grande líder na indústria automóvel. Levam exatamente o mesmo perfil de liderança para a outra empresa. Na grande maioria das vezes isso corre mal. Porquê? Perfis de pessoas diferentes, até a questão das gerações. Quer dizer, eu se num lado estou a trabalhar com a geração millennial, no outro tem uma grande quantidade de baby boomers, Sim. a coisa vai correr mal, diferente. porque eu não posso levar a mesma estratégia, são estratégias completamente diferentes. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas levam exatamente a mesma estratégia. Porquê? Porque funcionou ali, vou levar para... E corre mal. Não é? E por isso é que eu digo que liderar é um processo muito, muito técnico. Por exemplo, só para terminar, na Altronix, quando entra alguém, uma chefia intermédia, por exemplo, para liderar uma equipa, eu nunca vi isto, portanto é sempre a minha opinião que prevalece aqui. Certo. Lamento, mas eu não vejo as coisas de outra forma, que é, eu nunca vi alguém entrar na Altronix e a primeira coisa que faz é, ok, muito bem, eu preciso de uma semana para estudar a minha equipa. Criar um perfil da minha equipa. Certo. Porque só depois de estudar o perfil da minha equipa é que eu posso tomar ações no sentido de liderança. Ninguém faz isto. Na Altronix se faz porque as pessoas entram e dizem, malta, atenção, Tem que a ser. primeira coisa, temos que estudar a equipa. Tens que ter ferramentas para depois teres ações para liderar a tua equipa. E, portanto, é neste sentido que eu digo que não se nasce líder. Faz todo sentido, concordo plenamente. Portanto, mal vi o título do artigo, achei logo que o conteúdo do mesmo ia validar aquilo que também era a minha opinião, com base em tudo que vou vendo. Basta ler os livros do Simon Sinek que isso fica claro, mas ainda existe, na minha opinião, com base no que vou vendo, de facto, esta ideia enraizada na sociedade, que grande parte das competências já fazem parte do nosso ADN e que o nosso destino está traçado à nascença. Eu não acredito em nada disso. Muitas mais perguntas. Nós estaríamos aqui a falar disto durante muito tempo, mas uma última pergunta final. Não sei se é difícil ou não, tu vais-me dizer, mas que legado é que tu gostavas de deixar enquanto líder? Espero que não aconteça, não é? Mas se daqui a um dia não estivesse entre nós, como é que tu gostavas de ser lembrado? O que é que tu gostavas de deixar como legado? Olha, o maior legado que eu gostava de deixar é, em primeiro lugar, para aquilo que me move todos os dias e que está bem acima da Altronix, que é a minha filha. E, portanto, o maior legado que eu, em primeiro lugar, queria deixar era para a minha filha, no sentido de ela ter um orgulho enorme naquilo que era o pai, naquilo que o pai fez, naquilo que o pai criou, os valores que o pai tinha. Esse, para mim, é o meu grande legado que eu quero deixar um dia para a minha filha. O outro grande legado é, claramente, para as pessoas da Altronix. Para mim é muito importante, mesmo muito, que as pessoas olhem para mim e percebam que aquilo que eu fiz enquanto líder da Altronix
que faz sentido, que estamos a ajudar os nossos clientes a crescer, que faça sentido para eles tudo aquilo que se faz na Altronics. E se eu conseguir isso daqui a muitos anos, para mim é uma vitória, mas é algo que de facto eu trabalho muito para isso. Eu já me movi no passado por uma série de crenças que tenho. Eu não me movo por dinheiro. Okay. Até porque acredito naquilo que acabei de dizer há 5 minutos, que é o dinheiro é uma consequência. Se trabalhares bem, ele vai cair de algum lado. E portanto não é isso que me move. E o que me move de facto é um pouco essa correlação com esse legado que eu gostaria de deixar perante a minha filha, perante as pessoas que trabalham na Altronics, os meus alunos. Eu dou aulas em 3 faculdades e portanto eu encaro aquilo sendo uma espécie de hobby, mas eu encaro aquilo com uma responsabilidade enorme. Eu encaro que cada aluno que me é colocado à frente, eu tenho uma responsabilidade gigante de acrescentar valor a essa pessoa. E portanto é muito nesse sentido de fazermos aqui algo interessante e que vale a pena. Eu não me comparo sequer nem aos calcanhares de um Rui Nabeiro, mas se eu conseguir fazer 1% daquilo que fez o Rui Nabeiro e deixar esse legado, para mim partirei um dia daqui a 430 anos muito feliz. Esperamos que sim. Com a evolução da tecnologia é altamente provável. Rui, muito obrigado por teres aceitado aqui o convite. Gostei muito da conversa e é só pena não continuarmos aqui mais tempo. Rui, mais uma vez obrigado por teres aceitado aqui o nosso convite. E agora, como jeito de despedida, aqui um miminho para ti, aqui também dado pelos nossos patrocinadores. Portanto, tens aqui um vinho, um vinho branco. A saca é muito interessante. Aqui da Ratibrindo, o vinho é do Mãos e Irmãos, é um vinho interessante, eu gosto pessoalmente. Depois tens umas bolachinhas também da Cláudia Sá, de marca de bolachas, e uma caneca nossa, porque bebeste daqui, mas podes levar uma para cá. Muito bem, tá obrigado. Obrigado eu. Foi um gosto. Para terminar então, portanto, tivemos aqui connosco hoje o Rui Fonseca, da Altronics, que é um líder excepcional e que tem muito para partilhar aqui em termos de experiência e conhecimento. E ficou claro, com base naquilo que falamos hoje, que a nossa missão enquanto podcast Tribo de Líderes parece fazer todo sentido, que é: nós acreditamos genuinamente que qualquer pessoa pode saber mais sobre liderança. E nesse sentido é que nós procuramos, através deste conteúdo, partilhar com todos que estão aí desse lado, mais formas de liderar melhor, algumas experiências e erros que outros podem cometer e com os quais vocês podem aprender. Portanto, espero que tenham gostado tanto deste episódio como eu e vemo-nos no próximo podcast Tribo de Líderes.